Milionário em lágrimas após garoto de rua dar seu único pão. Traidor aparece de repente. Ricardo sempre foi o homem mais rico da cidade, mas, após a morte de sua mãe, sua vida se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ele se trancou em sua luxuosa mansão, cercada por paredes frias e um silêncio ensurdecedor. A solidão o consumia como um fogo devorador, e cada dia parecia uma eternidade sem sentido. O contraste entre sua riqueza e sua tristeza deixava tudo ainda mais surreal. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas solitárias da cidade, ele viu algo que chamou sua atenção. Um garoto de rua, com olhos brilhantes e um sorriso tímido, foi até ele. "Senhor, você quer um pedaço de pão?" Kaique, o menino, segurava na mão o que parecia ser o último pão em sua vida. Um gesto simples, mas carregado de significado. O olhar esperançoso do garoto fez o coração endurecido de Ricardo acelerar. Ricardo hesitou, mas a dor que ele carregava não poderia ser comparada à do menino. Mas, por dentro, uma tempestade de emoções estava prestes a explodir. Eles começaram a conversar, e cada palavra trocada era um tic-toc de um relógio que marcava a diferença entre vidas tão distintas. Ricardo contou ao garoto sobre sua infância e como, mesmo cercado de bens, se sentia sozinho. Kaique, por sua vez, falava de suas lutas na rua, de como o pão que ofereceu era tudo o que tinha para sobreviver. Enquanto conversavam, a cidade ao redor deles parecia desaparecer. Os edifícios imponentes e ruas movimentadas tornavam-se apenas um pano de fundo para a vulnerabilidade que ambos sentiam. Gritou, provocando um clima nervoso. Ricardo sentiu uma onda de desespero. A disputa entre eles não era só sobre um garoto em perigo. Era também sobre um passado que ele queria esquecer. As palavras afiadas, trocadas entre Júlio e Ricardo, revelaram segredos que ele guardava a 7 chaves. O que o milionário não sabia era que Kaique poderia ser mais do que um simples garoto de rua. Ele carregava consigo uma herança familiar que poderia mudar tudo. O sentir-se atacado fez o coração de Ricardo pulsar com força. Ele percebeu que estava mais vulnerável do que imaginava. As tensões aumentaram e a atmosfera estava eletrificada com verdades que poderiam desmoronar o mundo de ambos. "Desista! Você nunca vai conseguir levá-lo!" Ricardo afirmou, sua voz ressoando com determinação, mas também com medo. "Você não sabe nada sobre o que eu posso fazer", retrucou Júlio com um sorriso malicioso. O ambiente estava cada vez mais pesado, e a única certeza que Ricardo tinha era a fraqueza. As revelações que estavam prestes a surgir deixariam suas vidas mudadas para sempre. E antes que qualquer um de nós pudesse absorver o peso da situação, o grito de Kaique ecoou na noite, um som de desespero que cortou o ar. O que viria a seguir poderia consumir a todos. O que será que ligava os três de maneira tão intensa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava perdido em seus próprios. O olhar de desespero do menino
iluminou um abismo de emoções dentro dele. O que estava acontecendo? Por que o garoto estava tão assustado? O tempo parecia ter desacelerado. Júlio, com seu semblante ameaçador, não era nada comparado ao pânico que se instalou no coração de Kaique. "Cala a boca, menino!" Júlio rugiu. Mas a voz dele se misturava com outra. Uma voz que estava muito longe, mas que soava cada vez mais próxima. Ricardo virou a cabeça numa fração de segundo e viu uma figura alta, uma mulher que surgia como um fantasma daquele lugar, com o cabelo desgrenhado e uma expressão de dor na face. É a Carla, a ex-esposa de Ricardo, que ele não via há anos. O passado de Ricardo se desenrolou instantaneamente em sua mente. Carla havia saído de sua vida há muito tempo, deixando um rastro de questionamentos que ele sempre evitou enfrentar. O que ela estava fazendo ali? E por que o garoto parecia tão familiar? "Kaique!" A mulher gritou, correndo em direção ao menino. O ar se tornou pesado. O que estava errado? A expressão de desgosto no rosto de Júlio e a confusão nos olhos de Kaique deixaram tudo ainda mais caótico. "Você não pode estar com ele. Você não sabe quem ele é." Júlio bradou, o ódio em suas palavras se transformando num tremor de ameaça. "Ele é meu filho!" Carla disparou, os olhos brilhando de lágrimas. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Seu coração começou a bater mais rápido. Filho? Kaique era filho dela? Mas como isso era possível? Os pedestres ao redor começaram a murmurar. Alguns cochichavam, enquanto outros olhavam com especulação. A cena se tornava cada vez mais carregada de significados ocultos e segredos não revelados. Ricardo, paralisado, tentou processar o que acabara de ouvir. Filho? Aquela palavra ecoou brutalmente em sua mente, cortando o silêncio da sua solidão. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, mas a afirmação se perdia no ar pesado entre os três. Um gesto nervoso, Kaique olhou de um para outro, como se estivesse tentando entender onde se encaixava naquela confusão. "Mãe, o que está acontecendo?" A voz dele estava embargada. Ricardo desejava protegê-lo, mas seu mundo estava sendo decomposto em fragmentos. Júlio virou-se para Carla, seu rosto distorcido em raiva. "Você deveria ter ficado longe. Ele não tem lugar na sua vida." Ele avançou um passo, ameaçador. A tensão era tão intensa que Ricardo pôde sentir. "Calma, Júlio!" Carla se virou para o homem, com um desespero que refletia suas palavras. "Isso não é o que você pensa. Eu consegui." Então, ela se virou para Kaique, os olhos transbordando amor e dor. "Precisamos ir, amor. Não podemos ficar aqui. Não agora." O sentimento de urgência se espalhou pela cena como fogo. E então tudo tornou-se um borrão. Antes que alguém pudesse agir, Júlio empurrou Kaique em direção ao meio-fio. O menino cambaleou, quase caindo. Ricardo não teria aquilo. Ele se lançou para frente e agarrou o garoto, protegendo-o. Mas o grito de Júlio tomou conta da noite novamente, mais feroz que antes. "Você vai se arrepender de ter entrado na nossa vida." Ricardo sentiu o peso de uma verdade esmagadora. Ele estava no centro de algo muito maior do que imaginava. Seu coração pulsava com força, e ele não soube que rumo aquilo tudo tomaria. Uma mãe desesperada, um garoto perdido entre mundos distintos e um tio cheio de ódio. O que mais viria à tona? O que mais ele não sabia? O mundo ao redor parecia desvanecer e ele sabia que a única coisa que restava era um agudo e aterrorizante mistério prestes a se desenrolar. Ricardo estava paralisado.
o peso da revelação de Carla ainda pendia no ar como uma espada afiada. Ele é meu filho. As palavras reverberaram em sua mente. Kaique, o menino que antes estava tentando oferecer um pão, agora parecia um elo entre eles. Um pedaço de um quebra-cabeça que ele nunca imaginou que existia. Não é possível. Ricardo balbuciou, ainda tentando entender. O medo de perder o controle o fez dar um passo à frente. O que você está dizendo? Sua voz mal conseguia sair. Quando nós nos separamos, eu estava grávida. Kaique é seu! O desespero nas palavras de Carla tinha o peso de uma montanha. Júlio, furioso, avançou para Carla, ameaçando-a com um gesto brusco. Mas Ricardo se colocou entre eles. Calma. Todos precisamos respirar, ele disse, seu coração batendo descompassado. O clima estava tão tenso que pudesse ser cortado com uma faca. As pessoas à volta pararam. A cena capturou a atenção de todos. Fuxicos começaram, risos contidos e olhares curiosos. Era um espetáculo. Porém, dentro de Ricardo, um turbilhão de emoções se formava. Ele olhou para Kaique, que estava paralisado, os olhos grandes de confusão. Pelo amor de Deus, Ricardo! Afaste-se dele! Júlio rosnou, a voz cheia de veneno. Ricardo sentiu sua determinação crescer. Ele não estava sendo apenas um espectador. Agora, ele era parte de algo muito maior do que suas finanças ou status. Ele tinha uma responsabilidade. Kaique é o meu filho e você não vai fazer nenhum mal a ele. Ricardo declarou. Sim, ele reconhecia que, naquele momento, estava desafiando tudo o que sabia sobre si mesmo, sobre o que significava ser pai. A revelação dele assumir uma paternidade inesperada era aterradora, mas também liberadora. A ideia de amor, proteção e pertencimento o envolveu como uma onda avassaladora. Ele nunca será seu! Júlio atacou novamente, mas ao escutar aquelas palavras, um estalo atingiu a mente de Ricardo como um trovão. Por que Júlio parecia tão agressivo? Era apenas um tio protetor ou havia algo mais? Antes que pudesse pensar mais, uma sirene cortou a tensão. Uma viatura da polícia estava se aproximando, as luzes piscando. Por que você está tão feroz? O que você quer de Kaique? Ricardo desafiou, seu tom elevando-se. A verdade estava prestes a desmoronar em códigos complicados. Júlio hesitou. E por um breve momento, Ricardo viu um vago sinal de preocupação em seu rosto. Então, de repente, um grito cortou a noite. Pai! Era Kaique, e o grito dele penetrou o ar como um punhal. O garoto, os olhos cheios de lágrimas, olhava para Júlio. Você não é meu pai. Um silêncio reverberou no ar. O impacto da revelação atingiu todos como um tsunami. Júlio congelou, as cores do rosto escorregando. Os murmúrios da multidão ficaram mais intensos. Olhares se cruzavam. E os segredos estavam à beira de explodir. Kaique, o que você quer dizer com isso? A insegurança na voz de Júlio fez ecoar como um grito num corredor vazio. Eu sei a verdade. Você não é meu pai. A afirmação de Kaique finalmente franqueou portas para um labirinto de mentiras. Ricardo estava em choque. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que ele nunca teria imaginado. Júlio não era apenas o tio, mas algo muito mais sinistro. O que mais Kaique sabia? A cena estava carregada de tensão, e a sirene da polícia tornava tudo ainda mais dramático. No meio da confusão, Ricardo percebeu que a batalha não era apenas por Kaique ou por Carla, mas por um mundo onde verdades ocultas poderiam transformar-se em vidas destruídas. O que mais havia escondido? A realidade estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém estava pronto para enfrentar. E a única coisa que restava era um mistério profundo que ressonaria nas vidas deles
para sempre. O mundo em volta estava em silêncio, mas o coração de Ricardo batia tão forte que parecia um tambor na noite. Ele olhava para Kaique, para Júlio e para Carla. Tudo sobre aquele momento estava prestes a mudar de forma irreversível. O grito de Kaique ecoava na sua mente, uma flecha certeira perfurando a confusão que o cercava. Você não é meu pai. A verdade do menino reverberava no ar, como um trovão após uma tempestade. A multidão ao redor começou a murmurar. Rostos se viravam e as expressões variavam de espanto a curiosidade, como se todo o drama tivesse se tornado um espetáculo. Mas o que mais ninguém sabia era que havia mais por trás de Júlio do que aparentava. Em meio ao caos, um som repentino rompeu a tensão. Um carro escuro parou abruptamente na rua. As portas se abriram e duas figuras bem vestidas saíram. Imediatamente, polícia! O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais gritou, impondo-se à cena. Ricardo teve um impulso instantâneo de proteção. A ideia de que os agentes podiam se envolver em qualquer situação envolvendo Kaique o aterrorizava. Este homem não é o pai dele. Júlio bateu na mesa. Ele não sabe o que está fazendo. O conteúdo das palavras de Júlio tremia no ar. Mas, antes que alguém pudesse responder, a outra figura da polícia olhou bem nos olhos de Kaique. E, como se conhecesse um segredo, perguntou: Kaique, você está bem? Sussurros começaram a se espalhar, e Ricardo sentiu um formigamento no estômago. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas o vácuo em sua mente era opressivo. A tensão aumentou. E então, em um movimento tão rápido que fez todos prenderem a respiração, Júlio se virou e começou a correr. Ele disparou pela calçada, em direção ao carro da polícia. Mas algo o alcançou antes. Kaique, ainda em estado de choque, o chamou. Um tio, desesperado, escapou de suas mãos. Kaique, não! Ricardo berrou, mas não pôde se mover a tempo. Júlio, já quase do lado de fora, parou como uma marionete com suas cordas cortadas. Ele olhou para trás e, surpreendentemente, não havia apenas raiva em seus olhos, mas também medo. Medo do que ele sabia. Calma, Júlio! Gritou um dos policiais, mas a palavra calma caía no vazio. Então um grito intenso rasgou o ar. Era um som estranho, agonizante, vindo de dentro do carro preto. Ricardo nunca tinha ouvido algo assim. Algo ou alguém estava dentro. Os policiais trocaram olhares de preocupação. O pânico começou a se acumular no ambiente. Kaique começou a chorar. Ricardo sentia que o chão se movia sob seus pés. Antes que qualquer um pudesse entender, uma figura encapuzada surgiu do carro. O capuz caiu, revelando um rosto conhecido, mas que ninguém jamais esperaria ver ali, no meio de tudo isso. Era Sofia, a irmã de Ricardo, que ele achava que estava em outro país. Mas o olhar dela era como um farol de dor e desespero. Ricardo, você não sabe o que está acontecendo. A voz dela penetrava na confusão, e por um momento o tempo parou. A imagem dela, assustada e vulnerável, fez o corpo de Ricardo gelar. Você? O que você está fazendo aqui? A respiração dele se tornou pesada. Mas a revelação que Sofia trazia não era apenas uma visita. Kaique, ele é nosso irmão. A confirmação foi como uma explosão. Silêncio. As palavras dela se espalharam pela multidão como um eco distante. Mas a verdade estava escrita em cada rosto. O choque, a raiva, a incredulidade. Uma nova camada de mistério se desdobrava.
E tudo o que Ricardo pensara que sabia sobre si mesmo e sua família tremulava à beira do colapso. O que mais estava oculto? O que significava ser parte de um novo enigma familiar? O que mais poderia mudar naquela noite? É claro que a vida normal de Ricardo estava acabada. Agora ele tinha que enfrentar verdades que nunca imaginou. O mundo em volta estava em silêncio, mas o coração de Ricardo batia tão forte que parecia um tambor na noite. Ele olhava para Kaique, para Júlio e para Carla. Tudo sobre aquele momento estava prestes a mudar de forma irreversível. O grito de Kaique ecoava na sua mente, uma flecha certeira perfurando a confusão que o cercava. Você não é meu pai! As palavras do menino reverberavam no ar, como um trovão após uma tempestade. A multidão ao redor começou a murmurar, rostos se viravam, e as expressões variavam de espanto a curiosidade, como se todo o drama tivesse se tornado um espetáculo. Mas o que mais ninguém sabia era que havia mais por trás de Júlio do que aparentava. Em meio ao caos, um som repentino rompeu a tensão. Um carro escuro parou abruptamente na rua. As portas se abriram e duas figuras bem vestidas saíram, imediatamente reconhecíveis. Agentes da polícia! As luzes piscando refletiam nas paredes, criando sombras que dançavam ao ritmo da emergência. Polícia? O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais gritou, impondo-se à cena. Ricardo teve um impulso instantâneo de proteção. A ideia de que os agentes podiam se envolver em qualquer situação envolvendo Kaique o aterrorizava. Este homem não é o pai dele. Júlio bateu na mesa. Ele não sabe o que está fazendo. O conteúdo das palavras de Júlio tremia no ar. Mas antes que alguém pudesse responder, a outra figura da polícia olhou bem nos olhos de Kaique e, como se conhecesse um segredo, perguntou: Kaique, você tá bem? Sussurros começaram a se espalhar e Ricardo sentia um formigamento no estômago. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas o vácuo em sua mente era opressivo. A tensão aumentou. E então, em um movimento tão rápido que fez todos prenderem a respiração, Júlio se virou e começou a correr. Ele disparou pela calçada, em direção ao carro da polícia. Mas algo o alcançou antes. Kaique, ainda em estado de choque, o chamou. Um tio desesperado escapou de suas mãos. Kaique não! Ricardo berrou, mas não pôde se mover a tempo. Júlio, já quase do lado de fora, parou como uma marionete com suas cordas cortadas. Ele olhou para trás e, surpreendentemente, não havia apenas raiva em seus olhos, mas também medo. Medo do que ele sabia. Calma, Júlio! Gritou um dos policiais, mas a palavra calma caía no vazio. Então, um grito intenso rasgou o ar. Era o som estranho, agonizante, vindo de dentro do carro preto. Ricardo nunca tinha ouvido algo assim. Algo ou alguém estava dentro. Os policiais trocaram olhares de preocupação. O pânico começou a se acumular no ambiente. Kaique começou a chorar. Ricardo sentia que o chão se movia sob seus pés. Antes que qualquer um pudesse entender, uma figura encapuzada surgiu do carro. O capuz caiu, revelando um rosto conhecido, mas que ninguém jamais esperaria ver ali. No meio de tudo isso, era Sofia, a irmã de Ricardo, que ele achava que estava em outro país. Mas o olhar dela era como um farol de dor e desespero. Ricardo, você não sabe o que está acontecendo? A voz dela penetrava na confusão, e por um momento o tempo parou. A imagem dela, assustada e vulnerável, fez o corpo de Ricardo gelar. Você? O que você está fazendo aqui? A respiração dele se tornou pesada, mas a revelação que Sofia trazia
Não era apenas uma visita. Kaique! Ele é nosso irmão! A confirmação foi como uma explosão. Silêncio. As palavras dela se espalharam pela multidão como um eco distante. Mas a verdade estava escrita em cada rosto. O choque, a raiva, a incredulidade. Uma nova camada de mistério se desdobrava. E tudo que Ricardo pensara que sabia sobre si mesmo e sua família tremulava à beira do colapso. Nesse instante, um estalo fez todos darem um passo para trás. Júlio, em um acesso de raiva, acercou-se de Sofia e a empurrou para o chão. Você não pode fazer isso, Sofia. Ele estava descontrolado e o ódio transbordava de suas palavras. Ricardo, sem pensar, se lançou na direção dela. Mas a cena que veio a seguir o pegou de surpresa. Júlio, com uma fúria cega, revelou um pedaço de papel rasgado que havia em seu bolso. Você não tem ideia do que ela fez, gritou, segurando o papel como se fosse uma prova de traição. Ricardo se aproximou e, ao olhar mais de perto, viu que era uma certidão de nascimento. Seu pulso acelerou. O que é isso? Perguntou, a voz embargada pela tensão. Ela me manteve afastado de vocês, Júlio continuou. E então, uma verdade devastadora escapou de seus lábios. Se você soubesse que Kaique e eu somos filhos de um crime, você nunca teria levantado a mão para defendê-lo. Ricardo sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo dele. O que estava acontecendo? Ele olhou para Kaique, que estava paralisado e encharcado em lágrimas. Os murmúrios da multidão voltaram, agora mais intensos do que nunca. O que mais havia nesse emaranhado de mentiras? A sirene da polícia soou mais forte, e a tensão era palpável. A realidade parecia desmoronar ao seu redor. Os laços familiares, que ele pensava que conhecia, estavam se desfazendo como areia entre seus dedos. O que mais estava oculto? O que significava ser parte de um novo enigma familiar? O que mais poderia mudar naquela noite? A vida nunca mais seria a mesma. O mundo ao redor estava em silêncio, mas o coração de Ricardo batia tão forte que parecia um tambor na noite. Ele olhava para Kaique, para Júlio e para Carla. Tudo sobre aquele momento estava prestes a mudar de forma irreversível. O grito de Kaique ecoava na sua mente, uma flecha certeira, perfurando a confusão que o cercava. Você não é meu pai! As palavras do menino reverberavam no ar, como um trovão após uma tempestade. A multidão ao redor começou a murmurar. Rostos se viravam, e as expressões variavam de espanto a curiosidade, como se todo o drama tivesse se tornado um espetáculo. Mas o que mais ninguém sabia era que havia mais por trás de Júlio do que aparentava. Em meio ao caos, um som repentino rompeu a tensão. Um carro escuro parou abruptamente na rua. As portas se abriram e duas figuras bem vestidas saíram, imediatamente reconhecíveis, agentes da polícia. As luzes piscando refletiam nas paredes, criando sombras que dançavam ao ritmo da emergência. Polícia, o que está acontecendo aqui? Um dos oficiais gritou, impondo-se à cena. Ricardo teve um impulso instantâneo de proteção. A ideia de que os agentes podiam se envolver em qualquer situação envolvendo Kaique o aterrorizava. Este homem não é o pai dele. Júlio bateu na mesa. Ele não sabe o que está fazendo. O conteúdo das palavras de Júlio tremia no ar. Mas antes que alguém pudesse responder, a outra figura da polícia olhou bem nos olhos de Kaique e, como se conhecesse um segredo, perguntou: Kaique, você está bem? Sussurros começaram a se espalhar e Ricardo sentia um formigamento no estômago. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas o vácuo em sua mente era opressivo. A tensão aumentou.
E então, em um movimento tão rápido que fez todos prenderem a respiração, Júlio se virou e começou a correr. Ele disparou pela calçada, em direção ao carro da polícia. Mas algo o alcançou antes. Kaique, ainda em estado de choque, o chamou um tio. Desesperado, escapou de suas mãos. Kaique, não! Ricardo berrou, mas não pôde se mover a tempo. Júlio, já quase do lado de fora, parou como uma marionete com suas cordas cortadas. Ele olhou para trás e, surpreendentemente, não havia apenas raiva em seus olhos, mas também medo. Medo do que ele sabia. Calma, Júlio! Gritou um dos policiais. Mas a palavra calma caía no vazio. Então, um grito intenso rasgou o ar. Era um som estranho, agonizante, vindo de dentro do carro preto. Ricardo nunca tinha ouvido algo assim. Algo ou alguém estava dentro. Os policiais trocaram olhares de preocupação. O pânico começou a se acumular no ambiente. Kaique começou a chorar. Ricardo sentia que o chão se movia sob seus pés. Antes que qualquer um pudesse entender, uma figura encapuzada surgiu do carro. O capuz caiu, revelando um rosto conhecido, mas que ninguém jamais esperaria ver ali, no meio de tudo isso. Era Sofia, a irmã de Ricardo, que ele achava que estava em outro país. Mas o olhar dela era como um farol de dor e desespero. Ricardo, você não sabe o que está acontecendo. A voz dela penetrava na confusão. E por um momento, o tempo parou. A imagem dela, assustada e vulnerável, fez o corpo de Ricardo gelar. Você? O que você está fazendo aqui? A respiração dele se tornou pesada. Mas a revelação que Sofia trazia não era apenas uma visita. Kaique, ele é nosso irmão. A confirmação foi como uma explosão. Silêncio. As palavras dela se espalharam pela multidão como um eco distante. Mas a verdade estava escrita em cada rosto. O choque, a raiva, a incredulidade. Uma nova camada de mistério se desdobrava. E tudo que Ricardo pensara que sabia sobre si mesmo e sua família tremulava à beira do colapso. Nesse instante, um estalo fez todos darem um passo para trás. Júlio, em um acesso de raiva, acercou-se de Sofia e a empurrou para o chão. Você não pode fazer isso, Sofia! Ele estava descontrolado. E o ódio transbordava de suas palavras. Ricardo, sem pensar, se lançou na direção dela. Mas a cena que veio a seguir o pegou de surpresa. Júlio, com uma fúria cega, revelou um pedaço de papel rasgado que havia em seu bolso. Você não tem ideia do que ela fez! Gritou, segurando o papel como se fosse uma prova de traição. Ricardo se aproximou e, ao olhar mais de perto, viu que era uma certidão de nascimento. Seu pulso acelerou. O que é isso? Perguntou, a voz embargada pela tensão. Ela me manteve afastado de vocês. Júlio continuou. E então uma verdade devastadora escapou de seus lábios. Se você soubesse que Kaique e eu somos filhos de um crime, você nunca teria levantado a mão para defendê-lo. Ricardo sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo dele. O que estava acontecendo? Ele olhou para Kaique, que estava paralisado e encharcado em lágrimas. Os murmúrios da multidão voltaram, agora mais intensos do que nunca. O que mais havia nesse emaranhado de mentiras? Logo, uma sirene fez ecoar na noite. Um chamado que mapeava um futuro sombrio. Era a polícia, mas não era apenas isso. O carro escuro de onde Sofia veio tinha alguém a mais. E esse alguém estava prestes a se revelar.
As portas se abriram novamente. E uma terceira figura saiu, um homem que todos reconheceram, mas que ninguém esperava ver ali. Pessoal, eu voltei, disse Pedro, o pai de Ricardo, que havia desaparecido há anos em busca de resolver seus próprios mistérios. Ele olhou nos olhos de todos e um sorriso cínico brotou dos lábios, deixando a plateia em choque. E eu tenho muito a contar. O impacto da revelação ficou pairando no ar. A conexão entre eles, as verdades profundas, estavam todas prestes a serem expostas com a intensidade de uma tempestade. O silêncio era ensurdecedor. O que mais seria revelado? O que essa nova entrante acrescentaria a um drama já tão carregado? A única certeza era que o que estava por vir mudaria suas vidas para sempre. O rosto de Sofia estava pálido, como se ela tivesse visto um fantasma. As palavras que saíram de sua boca pesaram como chumbo no ar carregado de tensão. Kaique! Ele é nosso irmão! O olhar de todos se fixou em Ricardo, que congelou. A mente dele tentava processar, mas parecia uma máquina quebrada. O chão sob seus pés parecia balançar. Nosso irmão? Como assim? Ricardo gaguejou, ainda incrédulo. Ele olhou para Júlio, cujas feições estavam contorcidas em raiva. A multidão ao redor murmurava, fazendo da cena um espetáculo de confusão e horror. Ela está louca! Não acredite nela! Júlio gritou, a voz carregada de pânico. Ela só quer te manipular. Mas a revelação tinha um peso. Assim que as palavras de Sofia ecoaram, um sentimento estranho tomou conta de Ricardo, como se uma porta se abrisse em sua mente. Era uma conexão que ele nunca imaginara. E se tudo isso realmente fosse verdade? Os policiais olharam entre eles, tentando compreender a situação. E então, como um relâmpago cortando o céu, um grito agudo cortou a noite, vindo da multidão que se apertava ao redor. Socorro! As pessoas começaram a gritar e a se afastar em pânico. Ricardo virou-se e seu coração parou. No final da rua, havia um carro preto avançando rapidamente em direção a eles. O som dos freios rangendo fez todos se encolherem. O motorista, com o rosto encoberto, acelerou e fez uma curva abrupta, derrapando no asfalto. Era um momento de pura adrenalina. Todos começaram a correr. O medo contagioso tomou conta da cena. E então, tudo ficou em câmera lenta. Ricardo viu Kaique paralisar. A confusão no rosto do garoto era palpável. Ricardo gritou, mas as palavras mal saíram. Kaique, sai da frente! E numa fração de segundo, o carro atingiu algo. Não, alguém. Era Júlio, que tentava empurrar Sofia para o lado, protegendo-a. O impacto foi brutal. O som ressoou como um trovão em meio ao pânico. Gritos ecoaram na escuridão. Não! O grito de Ricardo rasgou a noite. As pessoas cercando a cena choravam, se afastando em horror. Todo o ar parecia ter sido expulso do lugar. A multidão estava em choque. Os policiais correram em direção ao acidente, tentando controlar a situação. Ricardo se lançou para ajudar Júlio, que estava caído. A visão era horrenda e a realidade se desdobrava em flashes. A expressão de dor nos olhos de Júlio refletia seu sacrifício, mas algo mais estava se revelando. Por favor, não, Júlio! O que você fez? Sofia, em pranto, se ajoelhou ao seu lado, as mãos tremendo. O olhar de Júlio, antes cheio de desprezo, agora estava cheio de desespero. Me perdoa, Sofia! Eu fiz o que tinha
que fazer? Suas palavras se arrastaram, exauridas. A respiração dele começou a falhar. Kaique, cuida dele. O coração de Ricardo batia descompassado. As palavras de Júlio, agora carregadas de sinceridade, atingiram-nas como uma flecha. Não, Júlio, você não pode ir assim. Com lágrimas nos olhos, ele tentou estabilizar o homem que estava à beira de perder a vida. Mas a reviravolta não parou por aí. No meio da agitação e confusão, uma mulher apareceu, algumas ruas adiante, com cabelos desgrenhados e um olhar assustado. É a mãe de Kaique. Meu filho! O que aconteceu? O caos aumentava. A mulher corria até o grupo, sem saber do acidente. A inquietação em seus olhos se transformou em horror quando ela viu o corpo de Júlio. Não! 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 O que fez? Ela desabou ao lado do homem, em choque. Ricardo, com um nó na garganta, sentiu que tudo em sua vida havia mudado para sempre. Ele olhou para Kaique, que estava tremendo, sem entender nada. O menino agora estava ligado a um conflito que mal começara. Quem é você? A mãe de Kaique a interrogou, com uma raiva e desespero que queimavam forte. O que ela revelaria? Que segredos estavam prestes a vir à tona? O que mais eles não sabiam? A noite estava se alojando em uma rede de mistérios e revelações. E enquanto o caos se desenrolava, Ricardo percebeu que a verdadeira trama que unia todos eles estava apenas começando a ser desvendada. O rosto de Sofia estava pálido, como se ela tivesse visto um fantasma. As palavras que saíram de sua boca pesaram como chumbo no ar carregado de tensão. Kaique, ele é nosso irmão. O olhar de todos se fixou em Ricardo, que congelou. A mente dele tentava processar, mas parecia uma máquina quebrada. O chão sob seus pés parecia balançar. Nosso irmão? Como assim? Ricardo gaguejou, ainda incrédulo. Ele olhou para Júlio, cujas feições estavam contorcidas em raiva. A multidão ao redor murmurava, fazendo da cena um espetáculo de confusão e horror. Ela está louca? Não acredite nela! Júlio gritou, a voz carregada de pânico. Ela só quer te manipular. Mas a revelação tinha um peso. Assim que as palavras de Sofia ecoaram, um sentimento estranho tomou conta de Ricardo, como se uma porta se abrisse em sua mente. Era uma conexão que ele nunca imaginara. E se tudo isso realmente fosse verdade? Os policiais olharam entre eles, tentando compreender a situação. E então, como um relâmpago cortando o céu, um grito agudo cortou a noite, vindo da multidão que se apertava ao redor. Socorro! As pessoas começaram a gritar e a se afastar em pânico. Ricardo virou-se e seu coração parou. No final da rua, havia um carro preto avançando rapidamente em direção a eles. O som dos freios rangendo fez todos se encolherem. O motorista, com o rosto encoberto, acelerou e fez uma curva abrupta, derrapando no asfalto. Era um momento de pura adrenalina. Todos começaram a correr. O medo contagioso tomou conta da cena. E então, tudo ficou em câmera lenta. Ricardo viu Kaique paralisado. A confusão no rosto do garoto era palpável. Ricardo gritou, mas as palavras mal saíram. Kaique, sai da frente! E numa fração de segundo, o carro atingiu algo. Não, alguém. Era Júlio, que tentava empurrar Sofia para o lado, protegendo-a. O impacto foi brutal.
O som ressoou como um trovão em meio ao pânico. Gritos ecoaram na escuridão. Não! O grito de Ricardo rasgou a noite. As pessoas cercando a cena choravam, se afastando em horror. Todo o ar parecia ter sido expulso do lugar. A multidão estava em choque. Os policiais correram em direção ao acidente, tentando controlar a situação. Ricardo se lançou para ajudar Júlio, que estava caído. A visão era horrenda e a realidade se desdobrava em flashes. A expressão de dor nos olhos de Júlio refletia seu sacrifício, mas algo mais estava se revelando. Por favor, não! Júlio, o que você fez? Com lágrimas nos olhos, ele tentou estabilizar o homem que estava à beira de perder a vida, mas a reviravolta não parou por aí. No meio da agitação e confusão, uma mulher surgiu, correndo freneticamente até o grupo, com a expressão de quem conhecia todos os segredos. E quando ela se aproximou, o ar ficou pesado. Era a mãe biológica de Kaique, mas cada passo dela carregava um olhar que mudava tudo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Kaique gritou, confuso e aterrorizado. O olhar da mulher era desolador. Kaique, eu não podia deixar você ficar aqui. Eles queriam te levar, disse ela, ofegante, gesticulando como se o pesadelo estivesse longe de acabar. Levar? De quem você está falando? Ricardo perguntou enquanto as dúvidas começaram a se espalhar. Mas o verdadeiro choque veio em seguida, como um raio em plena tempestade. A mulher, já sem controle, olhou nos olhos de Ricardo. E você? Eu não queria que você soubesse. Mas você é o pai dele, não só Júlio. O silêncio foi absoluto, um eco eterno. O que ela estava dizendo? As peças do quebra-cabeça que Ricardo tentava juntar estavam agora se despedaçando aos seus pés. Ele não sabia como reagir. O olhar de desapontamento no rosto de Júlio se transformou em fúria. Você nunca deveria ter aparecido aqui! Júlio gritou, mais furioso do que nunca. A confusão tomou conta de todos. As palavras da mulher reverberavam. Você não entende. Eu fiz isso pelo bem dele. Não podemos deixar que isso aconteça novamente. O mundo girou em torno de Ricardo como uma tempestade. Ele olhou para Kaique, que agora estava em choque. O que mais você esconde, mãe? O que está acontecendo? A mãe de Kaique parou, a respiração pesada. Eu sou a razão pela qual você está neste meio. E a razão pela qual sua vida está prestes a mudar para sempre. O horror tomou conta do rosto de todos. As verdades estavam à beira da revelação. As mentiras que rodeavam suas vidas estavam prestes a ser expostas de uma maneira que ninguém havia imaginado. O que mais viria à tona? O que mais Ricardo e Kaique não sabiam? A noite estava apenas começando, cheia de mistérios, que nunca deveriam ter sido desenterrados. O silêncio foi absoluto, um eco eterno. O que ela estava dizendo? As peças do quebra-cabeça que Ricardo tentava juntar estavam agora se despedaçando aos seus pés. Ele não sabia como reagir. O olhar de desapontamento no rosto de Júlio se transformou em fúria. Você nunca deveria ter aparecido aqui, Júlio gritou, mais furioso do que nunca. O rosto da mãe de Kaique se contorceu em desespero e as lágrimas escorriam. Você não entende, eu fiz isso para proteger meu filho. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de dor e confusão ecoou em meio à multidão. Um barulho alto ressoou e um motor rugiu como uma ferocidade desconhecida à distância. Todos se viraram e o pânico começou a se espalhar. O carro preto que havia aparecido antes retornou, desgovernado, em uma velocidade alarmante. Cuidado! Alguém gritou.
E em questão de segundos, o veículo colidiu contra a multidão. Gritos, choros, tudo se misturou em um único grito de agonia. A cena parecia um pesadelo. Ricardo, com o coração disparado, viu pessoas serem arremessadas. Ele sentiu o chão tremer, como se o mundo estivesse desmoronando. "Kaique, para cá!" ele gritou, puxando o menino para perto de si. Mas o pânico cortava o ar. As pessoas começaram a correr em direções opostas. Uns ajudavam, outros se afastavam, e o caos dominava. Júlio, que estava prestes a gritar algo para Sofia, parou. Ele estava como que em estado de choque. Os olhos arregalados. "Mãe!" Kaique gritou. E antes que tudo fosse iluminado pelo clarão de uma luz intensa do carro, ele se lançou em direção a ela. "Kaique, não!" Ricardo berrou. Mas foi tarde demais. O carro se aproximava e, em um movimento rápido, a mãe de Kaique se jogou para proteger o filho. Impacto. Um silêncio sepulcral tomou conta. Um instante que parecia durar uma eternidade. A cena estava congelada em um quadro perfeito de dor. Júlio se virou, pálido, os olhos cheios de terror. A mãe de Kaique estava no chão e tudo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. "Não!" Júlio gritou, a voz cortada pela dor. Ele se lançou para a frente, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. Ele se ajoelhou ao lado dela. A respiração dela irregular, e a cena do acidente transformou-se em um pesadelo. Mas a verdadeira reviravolta estava longe de acabar. Entre os gritos e o caos ao redor, uma figura emergiu da multidão. Alguém que parecia familiar. Era Pedro, o pai de Ricardo, que devia estar longe, desaparecido em sua própria vida. "Pai!" O grito escapuliu dos lábios de Ricardo, enquanto Pedro corria em direção a eles. Ele não sabia o que pensar. Mas Pedro não veio sozinho. Havia outra pessoa ao seu lado. Uma mulher, de cabelos de fogo e um olhar profundo. Era Fernanda, a ex-namorada de Júlio, que todos pensavam ter partido para sempre. Mas o que ela fazia ali? "Estava na hora de vocês descobrirem!" Pedro gritou, a voz baixa, mas cheia de determinação. E então, como se o chão se abrisse sob eles, ele revelou: "Kaique não é só filho dessa mulher. Ele é meu filho também." Os olhos de Ricardo se arregalaram. O choque foi intenso. As palavras dele ecoaram, como se várias bombas tivessem detonado juntas. O olhar de Júlio, que antes estava angustiado, agora se transformou em uma tempestade de emoções. Raiva, confusão, desespero se misturavam no seu rosto. O que estava acontecendo? A revelação estava reescrevendo a história naquele instante. "Como assim, seu filho?" Júlio rosnou, a fúria subindo como um incêndio. Pedro avançou, os olhos fixos em Júlio. "Vocês todos achavam que estava tudo resolvido? Que podiam esconder a verdade? Kaique sempre foi especial. Eu sempre soube." O ar ficou pesado. A dor era palpável. O que mais estava escondido? Os olhares se cruzaram em meio ao caos e tudo parecia girar velozmente, sem controle. Ricardo olhou para Kaique, que estava em silêncio, paralisado pela verdade devastadora. Alguém precisava agir, mas a situação estava prestes a se tornar ainda mais imprevisível. O que mais Pedro sabia? O que mais estavam escondendo uns dos outros? A única certeza é que a vida de todos ali, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma.
A tempestade estava apenas começando, e os segredos mais profundos ainda estavam a caminho de serem revelados. O peso do momento era insuportável. Ricardo estava em pé, a mente em um turbilhão. Ele ouviu Pedro, as palavras ecoando em sua cabeça, mas a confusão ainda se instalava, como uma névoa densa. Kaique não é só filho dessa mulher, ele é meu filho também. A multidão em volta parecia se desfazer em murmúrios, enquanto os olhares se cruzavam, procurando entender o que estava acontecendo. Essa é a verdade. Kaique é meu filho, e eu o procurei por anos. Pedro insistiu, a voz firme e aguda. Júlio reagiu, atingido pelo choque. A fúria estava lá, mas agora misturada com algo mais. Uma profunda insegurança. Você não pode estar falando sério. O que você quer dizer com isso? O nervosismo dele criava uma tensão palpável, o ar girando em volta como uma tempestade. Kaique se encolheu contra Ricardo, as lágrimas nos olhos expressando medo que nenhum de seus anos de luta na rua poderia preparar. Papai! As palavras deixaram os lábios do garoto num sussurro, e foi como se um novo peso se instalasse. O olhar de Ricardo se suavizou. Uma faísca de proteção brotava dentro dele. Você nunca irá ficar inseguro novamente. Eu prometo, disse ele, tentando aparentar coragem apesar da própria confusão. Mas não era mais apenas sobre quem era pai ou quem tinha direito de ficar com Kaique. Sofrimento e dor também interagiam com a esperança. Como faíscas num incêndio, o passado não poderia ser apagado, mas um futuro poderia ser construído, mesmo que as pedras a serem colocadas fossem pesadas. É hora de resolver isso de uma vez por todas. Sofia, sempre tão forte, pegou coragem. Todos nós temos algo a aprender aqui. O que nos separou não pode mais ser o que nos une. Precisamos de um novo começo. Assim, algo inesperado começou a se desenhar. União. O olhar dela, firme e apaixonado, transparecia determinação. Júlio, ainda em choque, finalmente se aquietou. Nothing será como antes. Sussurrou para si mesmo, o vislumbre de compreensão começando a surgir. Ele percebeu que cada um de nós lidava com sua própria dor e expectativas, e que fechar-se só trazia mais sofrimento. Toda a cena parecia ter aberto uma nova porta, uma nova chance. As sirenes agora começavam a se afastar, mas a harmonia estava apenas começando. Nesse momento, a multidão que havia se aglomerado agora se afastava. Alguns ajudando os feridos, outros apenas abaixando as cabeças e se retirando. Era como se o mundo, em vez de desmoronar, estivesse à beira de renascer. E no silêncio que restou, enquanto se consertavam as relações, Ricardo olhou para Kaique, agora mais confiante. Não é o fim, filho. É apenas o começo de algo extraordinário. Um sorriso frouxo surgiu no rosto de Kaique. Então, enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre eles, uma mensagem chegou ao coração de Ricardo. Havia um novo futuro à frente, repleto de desafios, mas também de esperanças. Com aqueles ao seu redor, ele se sentiu pronto para lidar com tudo. Mas uma pergunta persistia. Estariam todos prontos para encarar o que viria a seguir? Você precisa se inscrever agora. Não perca nossas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que poderia acontecer a seguir. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.